Bom dia, meu nome é Regina, do grupo de estudo Missionários da Luz, onde nos encontramos, toda semana para fazer uma leitura, uma reflexão, eu e mais algumas amigas desse grupo de estudo, e é com muito carinho, com muito amor que cada uma de nós vem aqui falar um pouquinho do Evangelho, de Jesus. E como eu sempre falo, é uma troca de aprendizado, né? Não é porque estamos aqui que sabemos mais. Pelo contrário, na maioria das vezes, nós é que estamos mais necessitadas de uma palavra, de ouvir do Evangelho, de Jesus. Então, essa troca de energia, essa troca de vibração, de amor, faz muito bem a cada um de nós e ao nosso planeta. Vamos pedir que nesse momento os nossos anjos guardiões que nos continuem nos protegendo, nos amparando e iluminando o nosso caminho para ficar um pouco mais fácil a nossa caminhada. Então, gratidão a todos eles. Eu escolhi hoje um tema que fala sobre doença, onde todos nós, todos os dias estamos reclamando, eu estou com uma dor nisso, estou com isso e aquilo, e às vezes a gente nem percebe o tanto que a gente reclama por estar sentindo alguma coisa. Às vezes nem é uma doença, mas o nosso automático, o nosso piloto automático, ele entrou num processo que tudo vira doença e na maioria das vezes reclamamos muito. O capítulo que eu escolhi é do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, onde o Chico, na sua grandeza e simplicidade, nos ensina como ele lidava com uma de suas pequenas, posso falar pequena porque ele tinha outras doenças, como ele resolveu tratar a doença dele de uma forma que fosse mais fácil para ele. E ele nos deixou esse aprendizado. E as coisas vão acontecendo que a gente para um pouco de pensar como que a gente está fazendo isso, por que estamos assim, não paramos, né? As nossas reflexões, os nossos dias vão passando e as coisas vão complicando e a gente não sabe por quê. Ou às vezes a gente até sabe o porquê, mas não prestamos muito atenção naquilo que era necessário, na forma de que era, como precisava mudar, como precisava ser feito. E isso nos atrapalha um pouco, porque nos afasta do que é necessário, nos afasta de nos olharmos, de aprendermos, de nos conhecer melhor, nos afasta da nossa reforma íntima e as coisas vão ficando mais difícil e às vezes a gente chega numa hora que fala assim, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer? De que forma que eu vou tratar tudo isso que eu permiti que agravasse? Então aqui ele nos deixa de um jeito amoroso, singelo, mas com muita grandeza. O nome do capítulo é Converse com sua doença. Aqui vamos bem com a rinite fiel. Achei melhor tratá-la por amiga, e com isso tenho a impressão de que ela e eu nos harmonizamos de maneira melhor. Chico Xavier.
Então, ele só falou da rinite e ele tinha outras doenças, como todos nós sabemos. Então, vamos ouvir o que ele, né, com a sua simplicidade, nos deixou. Que bela lição espiritual! Aprendamos a nos pacificar com nossas enfermidades. Chico tratava suas doenças como amigas, querendo com isso nos ensinar que não vale a pena se revoltar contra as dores que assaltam nosso corpo. A revolta, a impaciência e o azedume somente agravam condições de saúde. Enquanto reclamamos, achamos que a nossa doença é maior do que a outra, que ficamos mal-humorando, nós estamos o quê? Aumentando o potencial da nossa doença. Talvez uma coisa que era bem pequenininha, simples de resolver, a gente faz aquela tempestade, aí sim pode se tornar uma doença mais séria e mais grave. Espírito e matéria se influenciam mutuamente, olha que interessante, mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria, isso a gente também sabe. As células e órgãos do corpo físico são extremamente sensíveis à influência de nosso estado mental. Muitas das vezes, nos adoecemos por causa do nosso estado mental, emocional e acaba adoecendo o nosso físico. Os médicos espirituais alertam-nos para os perigos dos abscessos mentais que se originam dos contínuos estados de tensão e beligerância, de tensão e o que? Estado de conflito, estado de guerra interna. Então, olha como é perigoso, como a nossa mente, ela, se não tomarmos o cuidado, ela vai nos levando para cada vez mais nos adoecermos. Então, olha que interessante, vou até reler esse capítulo, esse parágrafo. Os médicos espirituais alertam-nos para os perigos dos abscessos mentais que se originam dos contidos estados de tensão e beligerância, provocando verdadeiros curtos-circuitos em nosso sistema orgânico. É a hora que a coisa fica grave, fica sério, que muitas vezes achamos que vamos perder o controle, principalmente quando são doenças emocionais como depressão, pânico, agorafobia e outras tantas doenças psicológicas que às vezes a gente acha que não é doença. Imagina, não estou com depressão ou não tenho tempo para isso. E olha o perigo que às vezes estamos correndo por nós mesmos, não aceitar que estamos sim com depressão, mas sempre com esse olhar do Chico. Não vamos tratar ela como a nossa inimiga, vamos acolher, vamos ser amigos, é mais fácil para chegarmos à cura. Em uma comparação singela, poderíamos dizer que o espírito é o general e as células são os soldados de nossa organização física. Se o general se abate, todo o exército lhe sofrerá a influência. Se o general se revolta, o corpo entra em convulsão. Então, se o nosso espírito se revolta por estarmos doentes, por aumentarmos a nossa doença, por reclamar daquela minha dor, o corpo entra numa verdadeira convulsão, porque ele fica realmente no estado de guerra. Conversar com a doença foi a sábia maneira que Chico Xavier encontrou para dialogar com as suas células enfermas, acalmando, asserenando-as, evitando assim qualquer tensão ou irritação interior capazes de agravar as próprias dores. Gente, olha que maravilha que o Chico nos deixou, como a gente pode melhorar, nos curarmos
através do diálogo com a nossa doença, diminuindo as nossas dores, entendendo melhor, pacificando o nosso espírito. Se hoje muitos médicos já admitem que o corpo fala por meio de nossas doenças, Chico Xavier nos ensinou que esse mesmo corpo que fala também é capaz de escutar nossos apelos de paz e saúde. Então é isso que ele nos deixa. Se o nosso corpo fala por meio de doenças, Chico nos mostra que ele é capaz também de ouvir os nossos apelos de paz e saúde. Olha que texto maravilhoso, enriquecedor que Chico nos deixou. Então, esse é o nosso desafio, a nossa prática, a nossa reflexão dessa semana para vocês e para mim. Como lidamos com as nossas doenças? Já conseguimos olhar para elas, conversar com elas, sermos amigas, entender por que estamos nos adoecendo? Ou tratamos ela como nossos inimigos? Como algo de muito ruim que vai nos devorar? Sim, às vezes temos doenças gravíssimas, sérias, mas podemos mudar o nosso olhar. E com certeza, a nossa doença, às vezes conseguimos até uma cura, por que não? Para Deus tudo é possível, desde que tenhamos força, fé, coragem de olharmos para nós, de olharmos para as nossas enfermidades e falar: quero cuidar de mim, quero cuidar do que eu estou sentindo com amor e com carinho. Então essa é a nossa reflexão para essa semana. E agora, para não prolongar mais o nosso vídeo, vamos fazer a nossa oração de agradecimento, como sempre, simples, bem curtinha. Nesse momento eu convido a todos a fechar os nossos olhos, aquietar as nossas mentes, os nossos corações e agradecer pelo aprendizado desta leitura que o nosso querido Chico nos deixou, que possamos ter, sim, esse olhar de amizade, de querer com qualquer tipo de doença que possamos ter. Vamos acolhê-las, abraçá-las e agradecer e simplesmente deixar ir. Gratidão, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação, diante de tantos desafios e aprendizados, com a certeza, Senhor, de que somos protegidos e amparados pelas suas mãos, pelo amor de Jesus e pelo amor da nossa Mãe Santíssima. Que tenhamos uma semana abençoada, com saúde e harmonia entre o nosso corpo e o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe.